up there, and who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. It is enough that gravity does really exist and act according to the laws which we have explained, and abundantly serves to account for all motions of the celestial bodies and our seas. Isaac Newton. Turminha, essa nossa discussão de agora, eu costumo dizer que é uma das discussões mais importantes da mecânica. Você não tem como avançar os seus estudos, as suas discussões acerca das ideias de Isaac Newton, se você não se concentrar no que nós vamos discutir a partir de agora. Tudo começa com o pensamento aristotélico. E Aristóteles, ele é tão forte dentro de nós que a gente costuma dizer que nós nascemos, crescemos e morremos aristotélicos se não fizermos uma discussão como esta que vamos fazer agora. Aristóteles, ele está entranhado em nós e é tão forte, que às vezes a gente não percebe que está pensando como ele, que viveu no século II a.C. Para você perceber como realmente as ideias aristotélicas são intensas e são fortes, muitas das vezes, e vocês vão sentir isso nas nossas discussões, nós erramos um problema jurando que estamos acertando. Eu vou te dar alguns exemplos já, ok? Porque, na verdade, você poderia me perguntar, Ivan, mas esse Aristóteles ele é tão forte assim, o pensamento dele é tão intenso? Talvez o nosso objetivo com esta videoaula seja começar a exorcizar Aristóteles que está dentro de você. Meu Deus, por isso que eu me sinto tão pesado. Pois é, que ele está aí dentro de você, ok? Na verdade, a gente costuma dizer que Aristóteles ele foi uma verdadeira enciclopédia. Aristóteles ele estudou biologia, os primeiros tratados de botânica são associados a ele, ele estudou química e ele estudou física. O mais curioso é que na física, o que Aristóteles pensou estava recheado de equívocos, mas nem por isso deixa de ser importante. Porque se nós, em pleno século XXI, pensamos como ele, claro que o que ele pensou, apesar de não ser certo, faz muito sentido para a gente, ok? Na verdade, o pensamento aristotélico se baseava nessa nossa discussão, vamos chamar a atenção disso, na ideia de que a força está casada com a velocidade. Para Aristóteles, olha, sem força não há movimento. Para Aristóteles, só vai existir movimento se tiver força. Se a força acabar, o movimento acaba. Então, por exemplo, a força, como a gente colocou ali, ela é proporcional à velocidade. Poxa, Ivan, então, se a força se torna zero, a velocidade também aí o movimento acaba. Para Aristóteles, então, a força está casada com a velocidade, ok? Não esqueçam disso. Se acabou a força, acabou a velocidade, acabou o movimento. Muitos o questionavam, trazendo como exemplo de discussão aqui a situação de uma flecha. Poxa, Aristóteles, se você está dizendo que para ter movimento tem que ter força, como é que você nos explica o movimento de uma flecha? Porque uma flecha, ela é atirada de encontro ao alvo, mas não tem nenhuma força empurrando ela para frente. E mesmo assim ela está se movendo. Como é que ela se move então, Aristóteles? Me parece que eu estou tendo movimento sem ter força. E aí, como é que acontece isso? Na verdade, para responder a essa questão, Aristóteles se baseava numa frase que era muito comum e ela se fez presente na cabeça da humanidade durante muitos séculos mesmo, de que a natureza tem horror ao vácuo. Segundo esse pensamento e essa frase muito forte, a natureza não pode permitir que o vácuo se forme. Então, o que aconteceria? A flecha ela está se movendo e por conta do formato que ela tem, literalmente ela vai furando o ar. E quando ela fura o ar, ela empurra o ar para cima e empurra o ar para baixo.
Só que aí tem um detalhe. A flecha, ela estava aqui. Ela se moveu para frente. Então ela saiu daqui e veio para cá. Poxa, Ivan, mas então quer dizer, com base nessa ideia, de que se a flecha, ela está aqui, isso, ela saiu daqui e veio para cá, então aqui ficou vazio, porque ela não está mais aqui. Mas a natureza não pode permitir que o vazio se forme. Então ela tem que dar um jeito de reocupar esse lugar que antes era ocupado pela flecha. E quem vai reocupar esse lugar? O ar, que subiu e que desceu. Então o ar reocupa o lugar que era da flecha, chega no fundo dela. E quando ele chegar no fundo dela, ele vai aplicar sobre ela uma força. Então, segundo Aristóteles, olha que visão fantástica do cara. Há uma força sim. A força do ar, que se deslocou para o fundo da flecha e sobre ela aplicou esta força, não é? E aí a flecha se move. Aí os caras que o contradiziam diziam assim, mas então se fosse assim a flecha nunca ia parar. Mas Aristóteles disse, né, porque essa reocupação, ela não é perfeita. Então com isso ele acaba perdendo velocidade, né? A força vai diminuindo, enfim. Para ele a força está casada com a velocidade. Para Aristóteles, olha o que acontece. Né? Para Aristóteles a gente pode imaginar a seguinte situação. Se eu tenho uma caixinha, um bloquinho, que está sendo puxado com uma força de 10 newtons, e de repente, a partir do ponto P, aparece alguém aplicando uma força de 10 newtons para trás. Imagine a situação. Uma força de 10 newtons puxa a caixa para a direita e de repente, no ponto P, aparece alguém puxando com 10 newtons para a esquerda. O que vai acontecer com a caixa a partir desse ponto P? Você deve estar se questionando. Mas o Aristóteles vai dizer que nesse momento a caixa para imediatamente. Ai meu Deus, eu também pensei isso. Você deve estar se perguntando. Mas na verdade não, Ivan, a caixa não vai parar imediatamente? Não, ela não vai parar imediatamente. Mas isso é mais para frente, a gente vai discutir. Segundo Aristóteles, se a força acaba, e a força acabou? Sim. 10 para frente, 10 newtons para trás dá zero. Se a força fica zero, a velocidade fica zero. Segundo Aristóteles, essa caixa iria parar imediatamente. Isso te parece... Faz sentido? Não faz sentido. Mas isso te parece ser tão verdadeiro, que nos conduz a um outro exemplo, que aí eu acho que de repente pode começar a fazer sentido para você. Pense numa situação em que a chuva vai caindo. As gotas de chuva vão descendo. E aí essa gotinha de chuva, sei lá, né, botei exageradamente aí uma força de 10 newtons puxando para baixo. Poxa, uma força de 10 newtons, então a massa da gota 1 quilo, uma gota de chuva com 1 quilo, pense aí, né, gente? Então essa gota de chuva vai caindo, 10 newtons. Num determinado momento, em função da resistência do ar, a força para cima também fica igual a 10 newtons, ok? Então o peso está puxando para baixo, aparece a resistência do ar que se iguala. O que vai acontecer com essa gotinha de chuva nesse momento em que as forças se igualaram? Pense aí nessa situação como seria engraçado. Começa a chover e num determinado momento da queda das gotas, as forças se igualam. Mamãe! Corre, mamãe! As gotas de chuva pararam no ar. Isso acontece? Não, isso não acontece. Mas para Aristóteles seria exatamente isso que iria acontecer. As gotas de chuva parariam porque sem força não há movimento. Então, como eu disse, esse pensamento era muito forte e até hoje nós acreditamos que realmente a força está casada com a velocidade. Mas para mudar esse pensamento, e não foi fácil, é bom que se diga, porque até hoje nós pensamos como Aristóteles, nós somos aristotélicos em nossa essência, o tempo teve que passar. E teve que entrar em cena um cara chamado Galileu Galilei. Galileu, que é o cara que torna a física diferente. Porque antes dele, a época aristotélica, os caras só ficavam pensando, filosofando, discutindo o pensamento físico sem vê-lo na prática. O Galileu é o cara que propõe o ver para crer. Ele diz assim, para que eu vou ficar consultando os livros de Aristóteles para ver como funciona a natureza?
eu preciso ir para a prática. Eu preciso experimentar, porque quando eu realizo o experimento, eu percebo como a natureza funciona. E é dessa maneira que Galileu propõe a existência do método científico, né? E convida a todos a realizarem um experimento para ver se o que Aristóteles dizia era verdade. É interessante que as pessoas, elas não queriam ver os experimentos. Elas diziam, para que eu vou ver se eu tenho certeza que é assim, já que Aristóteles diz, está nos livros. Mas o Galileu era o cara de uma mente inquietante que não aceitava as coisas prontamente. Ele tinha que questionar, ele tinha que experimentar. E ele escreveu alguns livros, algumas obras, e algumas dessas obras, inclusive, foram impactantes para a história da humanidade, travando uma verdadeira batalha contra a igreja. Diálogo sobre as duas novas ciências, discursos sobre os dois novos sistemas do mundo, são obras que marcaram a história da humanidade. Como o próprio nome de um dos livros chama a atenção, o diálogo era um diálogo entre dois personagens. O Simplício, que era um homem simples de ideias, que representava as ideias da igreja, e o Salviati, que era o Bambambam, que era o cara que representava as ideias do Galileu. E essas duas obras feitas em tons de diálogos mostravam exatamente a discussão dos dois acerca do pensamento da natureza. Isso provocou um grande problema para Galileu, porque muitos perceberam que o Simplício era uma reprodução do Papa. E muitos achavam que o Simplício, que era o tolo da história, estava representando o Papa. Isso para Galileu foi complicado, foi terrível, inclusive. Pois bem, mas então o Galileu, ele, nessa obra do diálogo e do discurso, se propõe a seguinte discussão, interessantíssimo, chamados planos inclinados de Galileu. Imagine que você tivesse uma superfície lisa como um espelho, livre de toda e qualquer impureza. E essa superfície estivesse em forma de aclive. E aí você pegasse uma esfera de bronze maciça e jogasse para cima. O que vai acontecendo com a velocidade dessa esfera à medida que ela vai subindo? Você concorda que vai diminuindo? Pois é, vai diminuindo. Mas imagine que você tivesse a mesma superfície lisa como um espelho, livre de toda e qualquer impureza, e lá do alto você deixasse cair a mesma esfera de bronze. À medida que ela fosse caindo, o que iria acontecendo com sua velocidade? Aumentando. Mas imagine que agora você tivesse a mesma superfície lisa como um espelho, livre de toda e qualquer impureza, e jogasse sobre ela a mesma esfera de bronze. À medida que ela fosse se deslocando, haveria causa de diminuição de velocidade? Não, porque não tem aclive. Haveria causa de aumento de velocidade? Não, porque não tem declive. E lembrem-se que é uma superfície lisa e livre de toda e qualquer impureza. Então, se não há causa de aumento nem de diminuição de velocidade, esse corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento para sempre. Nessa discussão, se tem pensado por Galileu uma ideia das mais belas da história da humanidade. Uma propriedade intrínseca a todos os corpos chamada de inércia. Um corpo, quando em movimento, ele tem essa tendência dele a continuar em movimento. Um corpo, uma vez em movimento, continuará para sempre em movimento se nada o fizer parar. Esse pensamento é que levaria Newton a elaborar sua famosa primeira lei. Poxa, então quer dizer que a primeira pessoa, podemos dizer assim, que pensou, realizando os chamados experimentos de pensamento, que era o que Galileu fazia, acerca da inércia, foi Galileu? E a lei não é de Galileu, a lei é de Newton, Na verdade, o Newton precisou fazer alguns ajustes a essas ideias de Galileu, mas ele reconhece a importância de Galileu para o seu pensamento. Tanto é que, no prefácio do seu livro, ele escreve, coloca lá que eu só enxerguei onde enxerguei, porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Um desses gigantes, sem dúvida nenhuma, era o pensamento de Galileu acerca da inércia. E quando Newton, curiosamente, nasce no mesmo ano da morte de Galileu,
É como se a natureza tivesse preparado o sucessor. Galileu passa o bastão para Isaac Newton em 1564. Newton, então, elabora a sua famosa primeira lei. Quando a resultante das forças que atuam em um corpo é zero, nós diremos sempre que esse corpo está em equilíbrio. O estado natural de um corpo é o equilíbrio. E existem dois tipos de equilíbrio, tá? Não esqueçam disso. Como nós vamos ver em diversos exercícios depois. É o equilíbrio estático, chamado de repouso permanente, e o equilíbrio dinâmico, quando esse corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Podemos dizer que esta é a essência da primeira lei de Newton, do princípio da inércia. Poxa, Ivan, mas me dê um exemplo aí para eu entender melhor, porque até então eu não estou vendo que Aristóteles está errado. Me dê um exemplo aí para eu aceitar melhor a ideia. Alguns exemplos que vão nos ajudar a exorcizar Aristóteles de dentro da gente. Claro que você vai ter que pegar os exercícios, treinar, exercitar, acompanhar as videoaulas de resolução e ficar craque nisso, ok? Pois bem, lembra lá do começo da nossa aula sobre o exemplozinho de Aristóteles? Pois bem, um corpo era sendo puxado por 10 newtons, né? Ele vinha sendo puxado e de repente, a partir do ponto P, aparece uma força contrária de 10 newtons também. O Aristóteles, então, ele dizia que a força estava casada com a velocidade. Mas isso, não esqueçamos que está errado. Então, para ele, se eu tenho 10 newtons para frente, 10 newtons para trás, acaba a força, acaba a velocidade. Mas Newton vem acabar com isso. Newton vem dizer que a força, ela não está casada com a velocidade. A força está casada com a aceleração, turma. Isso é a grande sacada. A força e a velocidade, né, Ivan, não casaram, não. No máximo foram namorados. A força casou realmente com a aceleração. Não esqueçam disso, ok? Então, quando você tem aqui nesse momento uma situação onde há 10 newtons para frente e 10 newtons para trás, se a força então é zero, olha aí, de acordo com a inércia de Galileu e de Newton, esse corpo ele não para. Olha aí, ele não vai parar imediatamente. Ele vai continuar se movendo, ó, em MRU. Ele continua em movimento retilíneo uniforme. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Ele não para imediatamente. Eu sei que num primeiro momento, quando a gente apresenta essa discussão, muitos certamente se questionam, mas eu não estou concordando. Eu ainda acho que ele deveria parar. É a força de Aristóteles dentro da gente. Por isso que nós temos que voltar inúmeras vezes a vários exercícios, as várias resoluções desses exercícios, para compreender e exorcizar Aristóteles de dentro da gente. Se você acha que ele para, né, realmente Aristóteles ainda está aí dentro. Porque de acordo a Newton, a inércia newtoniana e de Galileu, esse corpo tende a continuar em MRU, porque a resultante das forças é zero, ok? Eu tenho um outro exemplo aqui que é interessante. Pode continuar? Um outro exemplo que é curioso, muito interessante mesmo. E aqui a gente vai analisar realmente essa presença de Aristóteles em você. Eu tenho dois corpos aí. F1, eu tenho um corpo, apaga isso aí, viu, Bruno? Então eu tenho um corpo aqui, sobre ele atuam duas forças, F1 e F2, ok? Beleza. A primeira fala é a seguinte: se F1, essa força aqui para a direita, for maior que F2 para a esquerda, então esse corpo ele está indo para a direita. Quero que você pense aí comigo, se isso é verdade ou não. Se F1 for maior que F2, então ele está indo para a direita? Segunda fala, não, se F2 é que é maior. Se F2 é maior que F1, então ele está indo para a esquerda? E a terceira fala, se F1 é igual a F2, então ele está parado? Ok? Analisando as três informações aqui, as três afirmações, você acha que quantas são verdadeiras? Se você é um aristotélico fervoroso, você vai dizer que as três são verdadeiras. Aí, Ivan, eu jurava que as três eram verdadeiras. E não são, não? Não, não são. Porque para dizer que as três são verdadeiras, você está casando a força com a velocidade. E quem fez isso? Aristóteles. Está errado. A força está casada com a aceleração.
Na verdade, vamos analisar cada um desses itens para você perceber como a inércia está presente aí. Se F1 é maior que F2, então ele está indo para a direita? Não, não necessariamente. Inclusive, a gente pode afirmar o seguinte: eu não sei para onde o corpo está indo. Eu não tenho como afirmar para onde está apontada a velocidade, porque a velocidade diz, para onde o corpo vai. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam. Eu não sei para onde o corpo vai. Não sabe? Não. A única coisa que eu sei é que se F1 é maior que F2, então a força resultante ela está apontada para a direita. Isso eu sei. Mas a força está casada com quem? A força está casada com a aceleração. Então a aceleração está para a direita. Isso sim, porque a força, conforme Newton, está casada com a aceleração, não é? Pois bem, só que a velocidade eu não sei. O corpo poderia estar indo para a direita? Poderia. Mas ele também poderia estar indo para a esquerda? Poderia, claro, tanto faz. Eu não tenho como dizer. Se ele tivesse indo para a direita, ele estaria indo para a direita de que forma? Acelerada. Por quê? Velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Se ele estivesse indo para a esquerda, ele estaria indo para a esquerda de que forma? De forma desacelerada, retardada. Olha que interessante. Então eu poderia dizer que ele está indo assim ou assim, né? Por exemplo, turminha, se eu pegasse aqui essa situação, né? De eu jogasse esse apagador aqui, sobre o chão. Se eu arremessasse esse apagador sobre o chão, o que iria acontecer? Ele iria se deslocar uma certa distância, ele estaria indo para frente, mas ele iria diminuindo a velocidade até parar. Exatamente por quê? Porque a força está contrária à velocidade, né? Então, nessa situação, uma força que produz uma aceleração contrária à velocidade, o movimento é um movimento desacelerado. Ou um ou outro poderiam estar acontecendo, eu não tenho como afirmar. A mesma coisa no de baixo. Se F2 é maior que F1, então a força resultante está apontada para onde? Para a esquerda, não é? A aceleração está apontada para onde? Para a esquerda. Pronto, força está casada com aceleração. Ah, tá. E a velocidade? Eu não sei para onde o corpo está indo. Eu não tenho como dizer, porque eu não sei se ele estava parado. É óbvio, né, turminha, que isso aqui se tornaria verdadeiro se o corpo inicialmente ele estivesse parado. Mas a nossa discussão não disse o que aconteceu no instante T0. Eu não sei, ele já está se movendo. Eu só não sei para onde ele está se movendo. Então, nesse caso aqui, se ele tivesse vindo para a esquerda, como é que ele estaria indo para a esquerda? Mesmo sentido, ele estaria indo para a esquerda de que maneira? Da maneira acelerada. Poxa, Ivan, mas se ele tivesse vindo para a direita, porque a velocidade diz para onde ele vai, ele estaria indo para a direita de forma desacelerada. Olha aí, que velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Se a força F1 é igual à força F2, não quer dizer que ele está parado. Quer dizer, que a aceleração é igual a zero. E aí pode ser ou MRU ou repouso permanente. Ou um ou outro, mas não necessariamente parado. Isso começa a abrir a nossa cabeça para perceber a grande falha de Aristóteles em casar força com velocidade. Força está casada com aceleração. Ivan, me dê outro exemplo aí para eu fechar esse raciocínio e perceber que realmente Aristóteles não faz parte mais da minha vida. Vamos lá? Então, o outro exemplo que nós temos é muito interessante e vai exatamente retomar a nossa discussão. Pense num objeto subindo. Eu pego esse pincel e eu vou jogar esse pincel verticalmente para cima. Se eu jogo esse pincel para cima, o que acontece? Quais são as forças que atuam sobre ele quando ele vai subir? Muitos acham que existe uma força para cima. Cuidado. Essa força para cima, ela não existe. Você deve estar perguntando, não tem essa força para cima? Não. Ela só existiria se, na hora que você jogou o pincel para cima, sua mão quebrasse e sua mão quebrada saísse batendo no objeto até lá em cima. Sua mão quebrou quando você jogou? Não. Então, se sua mão não quebra quando você joga um objeto para cima, cuidado, turma. Essa força simplesmente não existe.
Mas, Ivan, e o que existe para cima? Velocidade. Se você acha que existe uma força, você casou força com velocidade, Aristóteles. Mas para ter movimento, não precisa ter força. Lembra de Newton e de Galileu? Então, a única força que existe, turma, ó, é o peso. É o centro da Terra puxando esse corpo para baixo. É a única que vai estar atuando sobre ele, beleza? Só que a força, ela é casada com quem? Com a aceleração. Então, para onde está apontada a aceleração? Para baixo. Tá. Então, força para baixo, aceleração para baixo, porque são casadas. Mas para onde o corpo vai? Ele está indo para cima. Então, por isso que a velocidade é para cima. E como é que é esse movimento, então, de subida? É um movimento o quê? Desacelerado, movimento retardado. Percebe? E aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, ele para lá em cima, né? Rapidamente, depois ele cai. E na descida, para onde é que ele está indo? Para baixo. Então a velocidade é para baixo. Qual é a força que atua sobre ele? Novamente o peso, ó, o centro da Terra puxando ele para baixo. Mas essa força está casada com quem? Com a aceleração. Olha aí, velocidade e aceleração no mesmo sentido, ele desce acelerado. Perceberam? Chamar a atenção em relação ao ponto mais alto. O que acontece ali naquele instante? Naquele momento, ele parou momentaneamente. A velocidade é zero. É uma situação de repouso momentâneo. Lembram-se que quando eu disse que equilíbrio, o equilíbrio é repouso permanente. Repouso momentâneo não é equilíbrio. Por que não, Ivan? Porque lá no ponto mais alto, existe força ou não existe? Claro, o peso. Você não desliga a gravidade quando o corpo ele atinge o ponto mais alto da trajetória. O peso, a força, continua atuando para baixo. Obviamente, ó, a aceleração, ela também atua, porque ela está casada com a força. Então, numa situação em que a força resultante é diferente de zero, ela é o peso, é uma situação de repouso momentâneo. Repouso momentâneo, não esqueçam, não é equilíbrio. Para ser equilíbrio tem que ser repouso permanente, ok? Então aí no ponto mais alto a velocidade é zero, mas nem a força nem a aceleração o são, ok? Turma, essa é a nossa discussão inicial, mas o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua compreensão das ideias de Newton e de Galileu, exorcizando definitivamente Aristóteles de dentro de você, vai se fechar lá nos nossos exercícios, tá? Então eu convido a você de pegar a nossa teoria, dar uma lida, ir para os exercícios com calma, tentar fazer e depois acompanhar as nossas videoaulas de resolução dessas questões, para você finalmente poder dizer: eu estou livre de Aristóteles, ele saiu de dentro de mim. Um abraço.